Olá, bem-vindos a mais um Legiscast. Peguem aí a LEP esquematizada que hoje a gente vai mergulhar nos artigos-chave da Lei de Execução Penal. Temos aqui o texto da lei, que detalha como é que os condenados e internados são ou deveriam ser tratados no sistema. A nossa missão aqui é destrinchar os pontos mais importantes sobre classificação, assistência, trabalho e aquele equilíbrio, entre direitos, deveres e disciplina. Muita coisa, eu sei, mas vamos organizar. Quem está seguindo com a lei aí fica mais fácil. A gente começa pela classificação, depois passa pelas formas de assistência, aí vê as regras do trabalho, os direitos e deveres e fecha com o regime disciplinar. Preparados? Então vamos lá. Então, ponto de partida. Classificação. O artigo 5º da LEP já começa dizendo que os condenados precisam ser classificados. Leva em conta antecedentes, personalidade. Qual é a ideia por trás disso, assim? Então, a ideia principal, é o que a gente chama de individualização da pena. Quer dizer, a execução da pena não pode ser igual para todo mundo. Tem que adaptar para cada pessoa. Ah, entendi. Não é um carimbo único? Exato. E quem faz essa análise é a tal da Comissão Técnica de Classificação, a CTC. Em cada presídio tem que ter uma. E a composição dela, lá no artigo 7º, já mostra essa intenção, sabe? Não é só a segurança. Tem psiquiatra, psicólogo, assistente social. É uma equipe bem variada, chefiada pelo diretor. Uma equipe multidisciplinar. Isso é interessante. Dá uma ideia de olhar mais completo para a pessoa, não só para o crime que ela cometeu. E como é que essa comissão consegue informação para classificar alguém? Bom, para quem entra no regime fechado, o artigo 8º exige o exame criminológico, é obrigatório. Já para o semiaberto, ele é facultativo. Facultativo? A ideia é ter base para essa classificação e para o programa individualizado que a pessoa vai seguir. E a comissão, ela pode fazer bastante coisa para conseguir essas informações. O artigo 9º fala disso. Pode entrevistar gente, pedir dados para órgãos públicos, privados, fazer outras diligências. É quase uma investigação mesmo, para montar o perfil. Entendi. E além dessa avaliação, digamos, mais psicológica e social, tem uma coisa mais recente, A identificação por DNA. Sim, isso está no artigo 9º-A. É uma adição mais nova e bem importante. Obriga a coletar o DNA para identificar o perfil genético de condenados por crimes graves específicos, tipo crime doloso com violência grave, contra a vida, liberdade sexual ou contra vulnerável. Coleta obrigatória de DNA. Isso sempre dá o que falar, A lei protege esses dados de alguma forma? São dados bem sensíveis. Olha, a lei tenta criar umas garantias sim. Tem que ter uma regulamentação para proteger os dados, acesso da polícia ao banco só com ordem judicial, a pessoa pode acessar os próprios dados e um ponto-chave. A amostra é só para identificar geneticamente. Não pode usar para saber característica física ou para procurar parente, sabe? E tem que descartar depois. Quem faz a coleta e o laudo é perito oficial. Mas, claro, fica sempre aquela tensão, Investigação criminal versus direito à privacidade. E se a pessoa se recusar a fazer o exame? Aí a lei é dura. É falta grave. Tá lá no parágrafo 8º do 9º-A. Ok, falta grave, beleza. Então temos a classificação, DNA. Depois disso, classificada a pessoa, como fica o suporte que o Estado deveria dar? Aí a gente entra na assistência, certo? Dever do Estado assistir o preso e o internado. O objetivo... Prevenir crime e ajudar na volta para a sociedade. E essa assistência, em tese, não acaba quando a pessoa sai. Continua pro egresso. Egresso. E quais são os tipos de assistência que a lei menciona? 6, Isso, 6 tipos principais no artigo 11. Material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Vamos passar rapidinho por elas. Assistência material, o que seria? É o básico para sobreviver com o mínimo de dignidade, Comida, roupa, lugar higiênico para ficar. Isso está no artigo 12. E também o artigo 13 fala que tem que ter lugar para vender coisas permitidas que a administração não dá. Certo. E saúde? Imagino que seja um ponto super crítico. Com certeza. O artigo 14 fala de assistência médica, farmacêutica, odontológica, preventiva e para tratar mesmo. Se o presídio não tiver como, tem que levar para outro lugar.
E tem alguma atenção especial para a mulher? Sim, o parágrafo 3º fala especificamente da mulher no pré e pós-parto e para o bebê também. E o parágrafo 4º garante tratamento humano no parto e puerpério. Isso é importante. Fundamental. E assistência jurídica, para quem não pode pagar advogado? Crucial, né? Os artigos 15 e 16 garantem assistência jurídica completa e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos presídios. A lei até diz que os estados têm que dar estrutura para a Defensoria trabalhar nos presídios e atender quem saiu, os egressos e as famílias. Entendi. E a educação? A lei parece apostar nisso como forma de recuperação, né? Pelo que está escrito, sim. Os artigos 17 a 21A tratam disso. Ensino fundamental obrigatório, está lá no 18. O ensino médio, a lei manda implantar. E também o profissionalizante, inclusive para mulheres. Biblioteca, essas coisas. Sim, tem que ter biblioteca em cada lugar, diz o artigo 21. E até um censo penitenciário para saber quem estudou o quê, quantos cursos tem. A ideia da educação como ferramenta está bem clara na lei. E as últimas duas, social e religiosa. A social, artigos 22 e 23, foca mais em preparar para a liberdade, ajudar com documento, benefício, contato com família, até apoio para a vítima. A religiosa, artigo 24, garante liberdade de culto. Pode ter livro, participar de serviço religioso, mas ninguém é obrigado, claro. E para quem já cumpriu a pena, o egresso, como funciona essa assistência? Então, os artigos 25 a 27 cuidam disso. O egresso é definido ali no 26, basicamente quem saiu há pouco tempo ou está em condicional. A assistência para ele envolve orientação, apoio para se reintegrar e, se precisar muito, até um lugar para ficar e comida por uns 2 meses, podendo prorrogar uma vez. O serviço social também ajuda a procurar emprego. É tipo uma ponte para fora. Entendi. É um pacote completo de assistência, pelo menos na lei. Bom, mudando de assunto agora. Trabalho. Outro ponto central na prisão, né? Como a LEP vê o trabalho do preso? O trabalho está nos artigos 28 a 37. O 28 define como dever social, condição de dignidade, com fim educativo e produtivo. Mas aí vem o pulo do gato, que sempre gera dúvida em prova. Ah, atenção aqui, pessoal. O parágrafo 2º do artigo 28 diz com todas as letras: as regras da CLT, da legislação trabalhista comum, não se aplicam ao trabalho do preso. Apesar de ter que ter segurança e higiene, claro. Não se aplica a CLT. Isso é grande. E remuneração? O preso ganha alguma coisa? Ganha sim. O artigo 29 diz que tem que ser remunerado no mínimo 34 do salário mínimo. Só que esse dinheiro não vai direto pro bolso dele, não. Como assim? Tem destinos certos. Indenizar a vítima se tiver essa condenação, ajudar a família, pagar pequenas despesas lá dentro e ressarcir o Estado pela manutenção dele. O que sobrar, aí sim, vira o tal do pecúlio, uma poupança que ele só pega quando sai em liberdade. Mas olha, serviço para a comunidade, por exemplo, não é remunerado, está no artigo 30. Entendi esse esquema do pecúlio. E tem diferença entre trabalhar dentro e fora da prisão? Muita diferença. O trabalho interno, que está nos artigos 31 a 35, é, em regra, obrigatório para quem está cumprindo pena privativa de liberdade. Tem que respeitar as aptidões, né? E para quem ainda não foi condenado, o provisório? Para o preso provisório, o trabalho é voluntário e só pode ser dentro do presídio mesmo. A jornada normal é de 6 a 8 horas por dia. Agora, o trabalho externo, artigos 36 e 37, aí a coisa complica. Complica como? Mais restrito? Bem mais restrito. Primeiro, para quem está no regime fechado, só pode ser em serviço ou obra pública. Ponto. A só pública. É. E mesmo assim precisa de autorização do diretor. E o preso tem que ter cumprido pelo menos 1/16 da pena, ter bom comportamento, aptidão, vários requisitos lá no artigo 37. E tem um limite de presos por obra, no máximo 10% dos trabalhadores. E se ele aprontar alguma coisa lá fora? Aí a autorização pode ser revogada na hora. Cometer crime, falta grave, mau comportamento, já era. É um benefício dado com muita cautela mesmo. Faz sentido, né? Para trabalho externo. Bom, isso já puxa o nosso último bloco. Deveres, direitos e a disciplina.
como a lei tenta equilibrar isso tudo? Esse trio está lá nos artigos 38 a 60. Começa com os deveres, nos artigos 38 e 39. Além das leis normais, o condenado tem que seguir as regras da execução penal. O 39 lista os básicos: ser disciplinado, obedecer funcionário, respeitar todo mundo, não tentar fugir nem bagunçar, trabalhar, cumprir as punições, indenizar danos se puder, cuidar da higiene e da cela. Esses deveres valem para o provisório também. Valem sim no que couber. Está no parágrafo único do 39. Ok. E a contrapartida? Os direitos, o que a lei garante. O artigo 40 já começa forte. Respeito à integridade física e moral. É o princípio básico. Aí o artigo 41 vem com uma lista grande de direitos. Coisas como alimentação, roupa, trabalho e ganhar por ele, previdência social, ter o pecúlio, tempo para descanso e lazer, todas aquelas assistências que a gente falou, não ser exposto na mídia, falar reservadamente com o advogado, receber visita. Visita de quem? Cônjuge, companheira, parente, amigo. A lei prevê também ser chamado pelo nome, tratamento igual, respeitando a individualização, claro, poder falar com o diretor, fazer petição para autoridades. É um rol bem extenso. Parece completo, no papel. Teve alguma mudança recente importante nesses direitos? Teve, sim, uma lei de 2024, 14994, trouxe mudanças. Alguns direitos como tempo para descanso e lazer, inciso V, as visitas, X, e o contato com o mundo exterior, 15, agora podem ser suspensos ou restringidos pelo juiz, mas tem que ser decisão fundamentada e explicada. Ah, então não é qualquer coisa. Não, e essa mesma lei trouxe uma proibição específica. Quem cometeu feminicídio não tem direito à visita íntima ou conjugal. Isso está lá no parágrafo 2º do 41. Mas, tirando essas restrições, o conjunto de direitos ainda busca garantir um mínimo de dignidade, né? E valem para o preso provisório também. Direitos, deveres, tudo anotado. Mas como garantir que as regras sejam cumpridas lá dentro? Aí que entra a disciplina. Exatamente, a disciplina. Dos artigos 44 a 60. O 44 diz que disciplina é colaborar com a ordem, obedecer e trabalhar. E um princípio fundamental está no 45. Não existe falta nem punição sem previsão na lei ou no regulamento. É a legalidade. Nada de inventar regra na hora. Isso. E também é proibido cela escura e punição para todo mundo junto, a chamada sanção coletiva. As faltas são divididas em leves, médias e graves. E as faltas graves, quais são? Imagino que as consequências sejam piores. Com certeza. O artigo 50 lista as graves para quem está em pena privativa de liberdade. Tem várias: incitar ou participar de motim, fugir, ter arma ou ferramenta perigosa, causar acidente de trabalho de propósito, não cumprir as regras do regime aberto, desobedecer ordem ou faltar com respeito, ter ou usar celular ou rádio. E aquela do DNA. Também, recusar a identificação do perfil genético é falta grave e para quem está em pena restritiva de direitos, o artigo 51 diz que é falta grave não cumprir a restrição ou demorar para cumprir sem motivo justo. E cometer uma falta grave pode levar ao famoso RDD? Pode sim. O regime disciplinar diferenciado, o RDD, está no artigo 52. Se o preso pratica um crime doloso que bagunce muito a ordem interna, isso é falta grave e ele vai para o RDD. Mas atenção, o RDD também pode ser aplicado para presos considerados de altíssimo risco ou suspeitos de ligação com facção, mesmo sem ter cometido uma falta específica ali na hora. E como é esse RDD na prática? É tão duro quanto falam? Olha, é o regime mais rigoroso que existe. O preso fica isolado em cela individual, com um monte de restrição, duração máxima inicial de 2 anos, mas pode renovar se tiver nova falta grave igual, visita só de 15 em 15 dias, 2 pessoas, 2 horas, sem contato físico. Sem contato. Nossa. Pois é. Banho de sol só 2 horas por dia, em grupos pequenos e separados por facção. Conversa monitorada, menos com o advogado.
audiência com juiz, de preferência por vídeo. E se tiver indício de liderança de facção ou atuação em vários estados, o RDD pode ser cumprido em presídio federal. É um regime bem pesado de segurança máxima. É bem pesado mesmo. Mas além de punição, tem algum incentivo para quem se comporta bem? Alguma recompensa? Tem sim. A lei fala em sanções e recompensas, artigo 53 a 56. As sanções, artigo 53, vão desde uma bronca verbal, repreensão, suspender algum direito, tipo visita, até um isolamento na cela, que não pode passar de 30 dias se não for RDD. E o RDD e esse isolamento precisam de autorização do juiz? Exato, artigo 54. Só o diretor não pode mandar para o RDD ou isolamento comum. Mas, por outro lado, o bom comportamento pode gerar recompensas, artigo 55. Tipo, elogio ou ter algumas regalias, artigo 56, que a lei não detalha quais são, mas os regulamentos locais podem prever. E como se decide qual punição aplicar? Tem um processo para isso? Tem. A aplicação das sanções, artigo 57 a 60, tem que olhar a gravidade do que aconteceu, os motivos, as circunstâncias, as consequências, quem é o preso, quanto tempo ele já está lá, tudo isso. Tem que ter uma análise. Sim. E para apurar a falta, tem que ter um procedimento que garanta o direito de defesa para o preso. E a decisão final tem que ser justificada, fundamentada. Está no artigo 59. O diretor pode até isolar preventivamente por 10 dias, mas mandar para o RDD preventivamente só o juiz. Ufa! Bastante informação, né? Cobrimos classificação, assistência, trabalho, direitos, deveres, disciplina, RDD. Vendo esse panorama todo da LEP, o que fica, assim, como mensagem principal dessa lei? Olha, fica a imagem de uma lei muito, muito detalhada. Ela tenta regular quase tudo da vida dentro da prisão. No papel, ela busca criar um sistema que, ao mesmo tempo que controla e pune, também oferece assistência e, pelo menos em tese, caminhos para a pessoa voltar para a sociedade. É uma tentativa complexa de equilibrar segurança, punição, direitos humanos e recuperação. Um equilíbrio bem delicado. E olhando para essa estrutura toda, para essa lei tão detalhada, com direitos, deveres, procedimentos... No dia a dia do sistema prisional brasileiro, que a gente sabe que é super complexo, super lotado, cheio de problema, o que falta para a assistência chegar de verdade? Para a saúde funcionar, para o trabalho ser digno e ajudar na ressocialização? Quais são as barreiras reais de dinheiro, de estrutura, até de cultura, para que a execução da pena seja mais do que só prender alguém e cumpra essa promessa de reintegrar? Acho que essa distância entre o que a lei diz e o que acontece é o ponto mais crítico para a gente pensar. É uma reflexão muito importante, que vai além do texto da lei. Bom, com isso, a gente encerra essa análise focada nesses pontos da Lei de Execução Penal. Foi denso, mas espero que útil para quem está estudando. E lembrem-se, para aprender as pegadinhas e memorizar mesmo, usem nossos flashcards do Anki. Valeu e até a próxima!